Meus irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos têm motivos para glorificar a Jesus? Muito bom estar aqui essa noite para juntos adorarmos a Jesus na beleza da sua santidade. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Enquanto os irmãos se localizam, eu gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus pela honrosa oportunidade que Ele nos dá de poder estar aqui pela primeira vez, cooperando com toda essa juventude da UMADEC. Que Deus continue abençoando a vida do pastor presidente desta casa, pastor Carlos Roberto. Que Deus em Cristo continue lhe dando força, graça e saúde para continuar servindo o reino de Deus nessa cidade. Que Deus abençoe a vida do evangelista Will Nascimento. Obrigado, meu amigo, que Deus continue lhe abençoando. Pastor Silvano também, muito obrigado. Em nome dos líderes, eu cumprimento toda a juventude, a toda a liderança aqui presente. Que Deus continue abençoando. Eu estou ladeado de amigos, por onde eu olho aí tem um amigo aí. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Deus abençoe o pastor Flávio, muito obrigado, meu amigo. Me recebeu ali em registro muito bem e foi bênção de Deus. Obrigado, que Deus continue lhe honrando. Intercedeu aí para que a gente chegasse até aqui, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de todos em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo de número, glória a Deus, 42. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 42, está escrito assim: Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo de número 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. E você diz amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o primeiro livro do profeta Samuel, logo nós iremos perceber que o texto ou o tempo se trata de um período de transição, pois Israel está saindo do período da teocracia e eles estão adentrando no período da monarquia. No período da teocracia,
era Deus quem ditava as regras, era Deus quem governava a nação, era Deus quem se assentava na cadeira de presidente da nação de Israel. Porém, a Bíblia diz que Samuel está velho, está cansado, e diz a Bíblia que ele coloca os seus filhos, Joel e Abias, para darem continuidade ao ministério que ele começara. Só que a Bíblia diz que os seus filhos não andaram da maneira correta, não fizeram a mesma coisa que o seu pai. Diz a Bíblia que eles fizeram aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, de maneira que o povo os rejeita. Então o texto diz que a multidão, os anciãos da cidade, vai ao encontro do profeta Samuel e dizem para ele o seguinte: nós não queremos mais que você lidere sobre nós, nós não queremos mais que os seus filhos estejam sobre nós, nós queremos um rei. Todas as nações possuem um rei, e somente nós não temos alguém que lidere sobre nós. Diz a Bíblia que Samuel se entristece com aquelas palavras, e ele vai orar, e na sua oração ele indaga ao Senhor, dizendo: Deus, eu tenho dedicado toda a minha vida para julgar esse povo, e olha como eles me recompensam, eles me dão as costas, eles me rejeitam. Deus então vai falar com Samuel dizendo: fica tranquilo, pois eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando aquele que te levantou. Mas se é um rei que eles querem, é um rei que eles terão. Estabelece você um rei para esse povo. E é nesse período que Saul é introduzido dentro da história de Israel. Todos nós sabemos que Saul, ele sai em busca das jumentas do seu pai Quis, e no meio do caminho ele se encontra com o profeta, é ungido e assume o trono da nação de Israel. Só que quando a gente olha para a biografia de Saul, nós iremos observar que Saul era alguém que começou muito bem o seu ministério, mas terminou muito mal. Ele fez tanta coisa errada diante dos olhos do Senhor, a ponto de Deus, no capítulo 16, olhar para Samuel e dizer: até quando você vai ficar tendo pena, tendo dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine mais sobre Israel? E eu parei para pensar sobre isso. Para chegar ao ponto de Deus rejeitar alguém, é porque ele deve ter feito muita coisa errada diante dos olhos do Senhor. Só que ao mesmo tempo que Deus rejeita a Saul, Deus olha para Samuel e diz: enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu enviar-te-ei a Jessé o belemita, e dentro dos seus filhos, no meio da sua casa, eu tenho me provido de um rei. Eu achei aqui algo muito interessante. Por quê? Porque quando foi para ser ungido a Saul, Deus disse a Samuel: você vai escolher um rei, você vai estabelecer um rei para esse povo. Só que quando chega a vez de um dos filhos de Jessé, é Deus quem diz: eu o escolhi, eu me provi de um rei. Diz a Bíblia que Samuel então, obedecendo a ordem de Deus, ele enche o vaso de azeite e vai a Belém. E eu acho lindo isso daqui, por quê? Porque o texto diz, Deus olha para ele e diz: enche o vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Perceba um detalhe, observe que Deus não vai enviá-lo sem que antes ele encha o seu vaso de azeite. Primeiro enche o vaso de azeite, depois enviar-te-ei. Primeiro enche o vaso de azeite, depois eu te envio para a casa de Jessé. Quando ele vai a Belém, a Bíblia diz que os anciãos da cidade saem ao seu encontro, dizendo: é de paz a tua vinda, pois a cultura dizia que quando um profeta chegava a uma terra, ou ele trazia a bênção de Deus, ou ele trazia a sentença de Deus sobre aquele povo. Samuel responde dizendo: é de paz a minha vinda, eu vim para sacrificar ao Senhor.
Diz a Bíblia que ele santifica Jessé e os seus filhos, e eles vão à casa de Jessé para a eleição, para a escolha do novo rei de Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, diz a Bíblia que ele vê o primeiro filho de Jessé, a Eliabe. Quando Samuel olha para Eliabe, o coração dele acelera, e ele diz consigo mesmo: certamente está perante mim o escolhido do Senhor, aquele que Deus vai levantar para ser o novo rei de Israel. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso no coração, Deus vai falar com Samuel, e Deus disse para ele: não atente para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Eu fiquei tentando observar qual é o critério que Samuel tem para escolher o novo rei de Israel. E aí, observando, quando ele entra na casa de Jessé e vê o primeiro filho de Jessé, ele está tendo o mesmo critério quando foi para ungir Saul. Quando você olha para a história de Saul, você vai perceber que diz a Bíblia que Saul era homem belo, alto, do ombro para cima não havia ninguém que se sobressaía a ele. Dentro de Israel não havia jovem tão belo quanto Saul. Então Samuel olhou para a aparência de Saul e disse: esse aí vai ser o novo rei. E ele se assenta na cadeira para governar, só que deu errado. E agora, quando Deus envia o profeta à casa de Jessé, Samuel vai se utilizar do mesmo critério, aparência. Quando ele olha para a aparência de Eliabe, logo ele diz: certamente está perante mim o escolhido do Senhor. Só que Deus vai na contramão. Por quê? Porque a última coisa que Deus vai olhar para eleger alguém, para escolher alguém, para colocar alguém na cadeira que Ele preparou, é para a sua aparência. Até porque Deus já se decepcionou com esse negócio de aparência. Quando você olha para Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz que Lúcifer era um anjo lindo, belo. Lúcifer não era o seu nome, mas era o significado da estrela da manhã. Ele era a filha da alva, perfeito, um ser iluminado, cheio de beleza, mas decepcionou a Deus. E após, aleluia, esse acontecimento, todas as vezes que Deus vai escolher alguém, Deus não olha para o currículo da beleza, Deus não olha para o currículo da aparência. Deus não está interessado se você, aleluia, tem uma boa aparência, se o teu cabelo é liso, se não é, se você, aleluia, tem uma forma do rosto melhor do que a de alguém. Não, Deus não está olhando para isso. O que interessa para Deus é o que está dentro do teu coração. Saul tinha aparência bela de rei, mas o coração não era de rei. Eliabe da mesma forma tinha uma boa beleza de rei, mas não tinha coração de rei. E aí o texto diz que passaram-se os 7 filhos de Jessé e Deus não escolheu a ninguém. Imagina ele olhando de um lado para o outro e dizendo: mas espera aí, Deus disse que estaria aqui o novo rei, aquele que ele escolheu para governar, mas não tem mais ninguém na casa. Então eu imagino Deus olhando para o profeta e dizendo: pergunta ao pai se não tem mais ninguém. E aí quando Samuel olha para Jessé e diz: acabaram-se os teus filhos, a resposta de Jessé me confronta. Por quê? Porque ele olha e diz: ainda falta o menor, ainda falta o pequeno, ainda falta aquele que eu tenho certeza que não será o novo rei. Só que Deus olha e diz: manda chamar, porque ninguém vai sentar na mesa até que ele chegue aqui. Pastor, e o que é que o senhor está querendo dizer? Lá vai. Quem foi que apresentou Eliabe? Foi Jessé. Quem foi que apresentou Abinadab? Foi Jessé. Quem foi que apresentou, aleluia, Samar? Foi Jessé. Quem foi que apresentou Rael? Foi Jessé. Mas quem foi que apresentou Davi? Foi Deus. Deus disse: vai lá e manda chamar. Levante a sua mão para receber isso aqui. É por isso que tem horas na sua vida que Deus
Deus não deixa ninguém te indicar. É por isso que tem hora na tua vida que Deus não deixa ninguém te abrir a porta. É por isso que tem hora na tua vida que Deus trava a ajuda de alguém da terra. Por quê? Porque Deus está dizendo: quem vai te responsabilizar em te indicar, em te apresentar, não é o pai Jessé, mas sou eu, diz o Senhor. Se isso não vai te constranger, olhe para alguém e diga: quem vai te apresentar é Deus. Quem vai te indicar é Deus. Fala para ela: fique em paz. Quando Deus indica, está indicado, meu irmão. Lá vem Davi, foram em busca dele. Olha para cá. Davi era tão improvável de ser o novo rei de Israel, que o pai nem se preocupou em colocá-lo diante de casa no meio dos irmãos, quando o profeta foi lá para escolher o novo rei. O pai olhou e disse: Davi é o improvável, então é claro que ele não vai ser escolhido. Então por isso nem precisa ele estar em casa quando o profeta chegar. Só que Deus mandou buscá-lo. E aí tem um detalhe aqui que eu acho lindo e eu preciso da tua máxima atenção. Olha o que diz o texto: foram em busca dele e o trouxeram. Aí a expressão bíblica que eu estou usando aqui, ela diz assim, ó: e fizeram entrar. E eu gostei disso, por quê? Porque está escrito claramente que foram em busca de Davi e o fizeram entrar. Se fizeram Davi entrar é porque ele estava do lado de fora, sim ou não? Agora pega isso. Quando Saul foi ungido, a Bíblia diz que ele estava dentro da casa do pai. Mas para ser ungido ele teve que sair. Diz a Bíblia que ele foi em busca das jumentas do pai. Então ele sai. Davi ao contrário, Davi está fora. Mas para ser ungido, entra. Então isso me dá autoridade para dizer, pastor Flávio, que Saul foi ungido fora. Davi foi ungido dentro. É por isso que olhando para a história de Saul, você vê uma história de desastre, uma história de fracasso, decepção e rejeição da parte de Deus. Por quê? Porque o ministério de Saul foi estabelecido do lado de fora. E tudo que é conquistado do lado de fora tem prazo de validade. Ei, pega isso. O céu te trouxe aqui esta noite para te dizer: tudo que você precisa não está fora da casa do Pai, está dentro da casa do Pai. Meu Deus, eu me arrepiei para falar isso aqui. Se isso não vai te constranger, pegue a mão de quem está na tua direita, na tua esquerda, e diga para ela: não seja como Saul. Diga, tem gente que até está crescendo, mas está fora da casa do Pai. Crescimento fora da casa do Pai tem prazo de validade. É por isso que fofoca não te para, calúnia não te para, contenda não te para. Por quê? Porque a tua chamada, o teu ministério não foi dado do lado de fora, foi dado do lado de dentro. E quando foi conquistado do lado de dentro, tem a proteção de Deus. Pega a mão de alguém aí, pelo amor de Deus, pega a mão de alguém e diga para ele: não saia da casa do Pai. Diga, não deixa nada e nem ninguém te arrancar de dentro da casa do Pai. Amizade não pode te tirar da casa do Pai. Relacionamento não pode te tirar da casa do Pai. Eita, Jesus! Sabe qual é a decepção do diabo? É que eu estou pregando para uma geração aqui essa noite, pastor Flávio, que tem prato preparado lá fora, mas alguém está dizendo: eu prefiro o banquete do lado de dentro do que o prato do lado de fora. Deixa eu ver quem não vai sair da casa do Pai. Deixa eu ver quem não vai se ausentar da casa do Pai. Permanece.
teve que sair, Davi teve que entrar. E aí o texto diz assim, ó: e ungiu no meio dos seus irmãos. Oh glória! E ungiu no meio dos seus irmãos. Deixa eu te perguntar uma deck. Isso aqui é honra, sim ou não? Sim. Deus está honrando Davi na presença dos irmãos. Só que o lindo é que na hora da honra os irmãos estão lá para ver. Mas na hora que ele estava matando o urso e leão, ninguém via. E aí Deus me fez entender que prova a gente passa em secreto, sem ninguém saber. Agora a honra, o próprio Deus se encarrega em preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Diga para alguém: para de contar teu problema para quem não pode resolver. Para de ficar compartilhando tristeza na rede social. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai chorar para quem pode mudar a tua história. Porque Deus está dizendo: enquanto você passa a tua luta em secreto, eu preparo a tua honra publicamente. Davi entra e diz a Bíblia que ele recebe a unção de rei. Ele é ungido a rei na presença dos irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lugar de rei é onde? Diga comigo: no trono. Lugar de rei é onde? No trono. Davi é ungido a rei de Israel, mas ele vai para o trono? Não. Para onde ele vai? Para o campo. Pastor, mas ele acabou de ser ungido a rei. Eu sei. E por que ele não vai para o trono? Porque o trono está ocupado. Lembra quem está lá? Saul. Davi tem a unção de rei, mas não tem o trono. E Saul, pastor, tem trono, mas não tem unção. Olha para alguém e diga: alguns têm trono, outros têm unção. Pastor, mas Davi é rei. Mesmo sendo rei, ele não briga pelo trono. Porque quem carrega a unção não briga por espaço. Quem carrega a unção não briga por cadeira. Quem carrega a unção na cabeça não briga por microfone. Quem carrega a unção na cabeça não está preocupado. Eu não vim aqui para ter oportunidade de cantar, de pregar. Eu vim aqui porque eu quero adorar. Eu tenho a unção, e quem tem unção adora. Independente do trono. Olha para alguém que está do teu lado e diga: você pode não ter o trono, mas a unção já está na tua cabeça. A unção já está na tua cabeça. Eu estou pregando para gente aqui que não prega, mas já tem unção de pregador. Eu estou pregando para alguém aqui que não canta, mas já tem unção de cantor. Eu estou pregando para alguém aqui que ainda não lidera, mas já tem unção de liderança. E Deus está dizendo: esse teu momento do anonimato é um campo de preparação, porque está chegando a hora de eu te colocar aonde eu disse que colocaria. Se alguém recebe isso, abre a boca e dá um grito de glória. Quem tem unção não briga por trono. Ele recebe a unção. E olha que lindo.
ele recebe a unção, mas volta para o pasto cuidar de ovelha. Sabe por quê? Porque eu descobri que a unção não muda o que você faz, mas ela te capacita a fazer com mais excelência o que você já fazia. Tem gente que depois da unção fica bobo. Tem gente que depois da unção parece que carrega o rei na barriga. E aí Davi está ensinando para mim, eu sou rei, mas isso não me impede de continuar cuidando de ovelha. Olha para alguém e diga: se é a unção que você carrega, diga, não te capacita a fazer coisa simples. Você carrega só o óleo, não a unção. Porque a unção te capacita a continuar fazendo com excelência. Não é porque tu é ungido que tu não pode limpar uma igreja, meu filho. Não é porque tu é ungido que você não pode carregar uma cadeira. Não é porque você é ungido que você não pode limpar um banheiro. A unção não muda o que você faz. Não, pastor, agora eu sou rei. Eu cuidar de ovelha, vou nada. Eu sou rei. Voltar para o campo, coisa nenhuma. Só que Davi vai. Glória. Ele continua cuidando de ovelha mesmo sendo rei de Israel. Olha para alguém e diga: continua fazendo o que ninguém quer fazer. Pastor, mas eu tenho chamada grande. Eu sei, continua fazendo algo pequeno. Pastor, mas eu tenho promessa grande. Eu sei, continua cuidando das ovelhas do Pai. É pouco, mas Deus está te preparando. Olha que interessante. Enquanto Davi está lá no campo cuidando de ovelha, lutando com o urso, com o leão, para defender aquilo que o pai confiou em suas mãos, aparece no meio de Israel alguém, chama ele de gigante. Eu prefiro chamá-lo de oportunidade. Aparece uma oportunidade no meio da nação, e esse camarada começa a gritar dizendo: vocês são medrosos, vocês são covardes. Dá-me um homem entre vocês para que lute comigo. Se ele me ferir, me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se perder a guerra, vocês terão que nos servir. E por 40 dias, pela manhã e pela tarde, ele afrontava o povo de Israel. E não tinha ninguém que se comprometesse a lutar pelo povo de Deus. Quanto mais o gigante gritava, amedrontava, ameaçava, o exército recuava. E Davi está lá no campo defendendo as ovelhas que o pai lhe confiou, do urso, do leão. E lá em Israel não tinha ninguém que defendesse o exército do Senhor. Deus olhou e disse: esse menino tem graça para defender a ovelha do pai. Imagine o que ele não pode fazer sentado no trono de Israel. Diga para alguém que está do seu lado: o que você faz hoje é reflexo do que você vai se tornar amanhã. Então cuidado com o que você anda fazendo. O pai olha para Davi, chama Davi e diz: Davi, vem cá, eu tenho uma missão para você. E qual é a missão? Pega esse pão, pega esse queijo e leva para os teus irmãos que estão na batalha, na guerra. Veja se eles estão bem e me traga boas notícias da guerra. Se fosse alguém diria: pai, o senhor está querendo me diminuir. Eu tenho unção de rei.
E o Senhor está querendo que eu vá entregar marmita para os irmãos? É isso? O Senhor está querendo me desprezar? Eu acabei de ser ungido a rei. E o Senhor quer que eu vire entregador de marmita para os irmãos. Só que Davi não murmura. Davi não questiona. Davi não bate boca. Por quê? Porque Davi entendeu: por trás de pequenas oportunidades está a minha projeção. Olha para alguém e diga: esse ano Deus está trazendo uma honra, diga, sobrenatural sobre a tua vida. Porém, ela virá disfarçada de uma pequena oportunidade. Então se atente para as pequenas oportunidades. Por quê? Porque por trás da pequena oportunidade está a maior honra de Deus sobre a tua vida. O céu está gritando para alguém nessa noite: valorize as pequenas oportunidades, valorize os pequenos momentos que eu preparo na tua vida, porque são eles que vão te projetar. Eu estava pregando esses dias na cidade de Guaratinguetá, um congresso de jovens, aproximadamente 4.600 jovens da igreja. Quando eu cheguei no altar da igreja, que eu olhei para frente e vi aquela igreja enorme, eu disse para Deus: eu não sou digno de estar aqui, eu não mereço pisar aqui. Tem gente muito melhor do que eu para estar aqui, Deus. E aí Deus começou a passar um filme na minha história. E eu comecei a me lembrar lá do Vale do Ribeira, de onde eu nasci, lá em Juquiá. Eu comecei a me lembrar dos vilarejos que eu ia pregar de bicicleta. Eu comecei a me lembrar dos círculos de oração que eu tinha que pedalar 16 quilômetros para chegar lá e pregar para 5, para 7 pessoas. E eu pregava com a maior intensidade, porque eu sempre aprendi que grandes portas, elas estão disfarçadas de pequenas oportunidades. Aleluia! Pega a mão dessa pessoa que está do teu lado e diga: continua carregando tua marmita, continua, vai levando comida para os irmãos. Alguém pode olhar isso como algo inferior, alguém pode olhar isso como algo desprezível, só que Deus está dizendo: o teu princípio, na verdade, pode até ter sido pequeno, mas o teu último estágio será maior, será melhor, será glorioso. Ei, o céu está dizendo para alguém essa noite: a tua história não termina como começou. Vai, Davi. Davi pega o pão, pega o queijo e vai para a guerra, porque ele sabe que aquilo que ele faz hoje é o reflexo daquilo que ele se tornará amanhã. Na simplicidade ele vai. Quando ele chega no campo de batalha, ele se depara com o gigante, afrontando ao povo e dizendo: covardes, medrosos, dá-me um homem entre vocês para que lute comigo. Davi olha para alguém e pergunta: o que se fará o homem que vencer esse gigante? Diz a Bíblia que o seu irmão mais velho olha para ele e diz assim: vieste zombar de nós? Eu conheço a tua presunção, eu conheço que tu vieste aqui para rir da nossa cara. Com quem ficou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Davi olha para o irmão e diz: eu não vim aqui para rir de ninguém. E aí eu gosto da expressão que o texto usa, porque está escrito que Davi desviou-se dele. Ele desvia, porque com quem não entende de chamada não se bate boca. Com quem não entende de ministério não se discute, se desvia. Olha para alguém e diga: para de gastar saliva com gente que não vale a pena, desvia disso.
Desvia, desvia. Se desgastando à toa. Davi desvia do irmão e pergunta de novo. Aí alguém diz: olha, o homem que vencer esse camarada aí, primeiro, vai casar com a filha do rei. Segundo, vai ficar rico, pois o rei vai acumular muito ouro, muita prata, muitos bens. Terceiro, não vai pagar imposto. Que vida boa, hein? Casado, rico e sem pagar imposto. Davi disse: é a minha oportunidade. Eu vou lutar contra esse gigante. Alguém olha para Davi, leva Davi até o gabinete de Saul. Quando ele chega no gabinete de Saul, Saul olha para o menino e diz: pois não? Ele diz: ó rei, eu vi aqui que não tem ninguém, não tem um homem nesse exército que se comprometa a lutar contra esse gigante. E eu estou vendo que ele está afrontando o povo do meu Deus. Então, já que não tem ninguém, teu servo irá e pelejará contra ele. Saul olha para o menino e diz: você não pode ir. Por que não? Primeiro, porque você é menino, é moço, é pequeno. Segundo, esse gigante, ele é guerreiro desde a sua infância. Então é bem provável que ele te mate muito rápido. Não dá para você ir. Imagina o Davi olhando e dizendo com todo respeito: rei, o senhor não conhece a minha história. E qual é a tua história, menino? Eu estava cuidando das ovelhas do papai. Era poucas ovelhas, mas eu cuidava com amor, com zelo, a ponto de quando via urso, via leão para arrebatar uma das ovelhas do meu pai, eu poderia deixar a ovelha morrer, mas eu entendi que o pai me confiou. Então eu tinha que defender aquilo que o pai havia me confiado. Então eu pulava para cima do urso, pulava para cima do leão, tirava a ovelha em segurança da boca do urso, do leão, e matava o urso e o leão, defendendo a herança que papai me deixou. E tem mais: eu não venci o urso e leão porque eu sou bom, não. Eu só venci porque Deus era comigo. E o mesmo Deus que me livrou da mão do urso, do leão, vai me livrar da mão deste filisteu. Saul disse: tá bom, você me convenceu, vai para a guerra. Só que antes de você ir para a guerra, pega a minha armadura, leva a minha armadura contigo. Só que Saul era alto, lembra? Do ombro para cima não havia ninguém maior do que ele. Davi de pequena estatura. Então a armadura de Saul, ela ficou desproporcional a Davi. Imagina o Davi saindo todo cambaleando para lá, para cá, com aquela armadura pesada, pois a Bíblia diz que ele nunca havia experimentado. Davi olha e diz: eu não posso ir para a guerra com isso, rei. Primeiro porque isso aqui não é meu, e eu não sei lutar com essas armas. Segundo, ela é pesada demais para mim. Eu vou lutar com aquilo que eu sei. Eu vou para a guerra com aquilo que eu tenho nas minhas mãos e que sempre venci com elas. E quais são as tuas ferramentas? Cajado, alforge, funda e 5 pedrinhas que eu vou pegar no ribeiro. Já estou preparado para a guerra. Mas menino, você vai para a guerra contra o gigante, com um pedaço de pau e de pedra. Rei, já te falei, o importante não é o que eu carrego, mas é para quem eu carrego. Diga para alguém: a beleza da armadura para Deus pouco importa. Para Deus o que importa é a essência que ela carrega. Posso falar isso aqui? Vou repetir de novo. Para Deus pouco importa a beleza da armadura,
Eu sei que tem gente aqui dizendo: ai, como eu queria pregar igual fulano de tal prega, como eu queria cantar igual fulano de tal canta. E Deus está dizendo: essa armadura não é tua, vai com a tua armadura que dá certo. Pastor, mas a minha armadura é simples, eu não tenho a voz que fulano tem, não vai ter mesmo. Eu não tenho a oratória que Beltrano tem, não vai ter mesmo. Eu não tenho a eloquência que Ciclano tem, e não vai ter mesmo. O céu te trouxe aqui hoje para te dizer: vai simples, mas vai carregado de unção que dá certo. Vai na simplicidade, mas vai carregado de graça que é melhor. Pegue a mão de alguém aí, segura a mão dela, segura a mão dele. Eu sei que eu estou pregando para jovens avivados aqui, então saculeja ele, balança ela e diga: prega simples, mas prega com graça, prega com unção, canta simples, mas canta com graça, canta com unção, lidera simples, mas lidera com graça, lidera com unção. O resultado não está na beleza da armadura, mas na essência que ela carrega. Olha para alguém e diga: pare de se preocupar com a beleza e comece a se preocupar com a essência. E cala séria, chama, e pare de desafar. Eu estou sentindo graça no que eu estou pregando essa noite, e Deus acabou de me dizer que está levantando jovens aqui que vão na simplicidade, mas carregado de unção, carregado de poder, carregado de glória. Deixa eu ver se tem aqui. Abre a boca, levante a mão para adorar. O importante não é o que eu carrego, mas para a glória de quem? Adianta pregar bonito se não é para a glória de Deus. Adianta cantar bonito se não é para a glória de Deus. Não adianta fazer bonito se não é para a glória de Deus. É melhor e simples, mas que seja para a glória dele, para a honra dele. O menino vai para a guerra, e eu encerro aqui. Quando ele está no caminho da batalha, diz a Bíblia que o gigante vem ao seu encontro. O gigante olha para o menino pequeno, ruivo, e quem sabe diz: esse povo está querendo me desmerecer. Eu estou aqui 40 dias gritando para que eles me dessem um guerreiro, e eles me dão uma criança para lutar comigo. Eles devem estar me desmerecendo. E aí o gigante olha para Davi e diz assim: menino, sou eu algum cão para você vir até mim com pau, pedra? Hoje mesmo eu te darei a tua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Eu imagino Davi olhando para ele dizendo: tu fala demais. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, com todo o teu equipamento. Eu não preciso de nada disso. Por que, Davi? Porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga para alguém: não precisa de muita coisa, é só colocar ele no meio, pronto. Está escrito, irmãos, que Davi mete a mão no alforje, tira uma pedra, coloca na funda e ele atira. Evangelista Will, eu acredito que Davi lança a pedra, mas quem dá a pedrada é Deus. Por quê, pastor? Que está escrito assim, ó: e Davi lhe atirou, e a pedra cravou-se-lhe na testa. Que pedrada é essa, meu irmão? Que consegue cravar na testa do camarada. E todos nós sabemos que o crânio é uma das partes mais resistentes do corpo humano, mas ainda assim o texto diz que a pedra ficou cravada, pregada. Aleluia. Quem lança a pedra é Davi,
mas quem dá a pedrada é Deus. Embora a pedrada fosse muito forte, a lógica do texto seria que o gigante caísse para trás. Mas a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Então ele caiu para frente. E isso é lindo, por quê? Porque cair para frente representa se prostrar. Era como se Deus estivesse dizendo: não foi você que afrontou o meu povo? Não foi você que desprezou o meu povo? Não foi você que estava gritando que o meu povo era medroso, covarde? Então agora eu me levantei para pelejar. Só que quando Deus se levanta, o gigante tem que se prostrar. Ele cai com o rosto em terra. Diga para alguém: Golias. Não, diga mais forte, diga Golias. É a maior exaltação para Davi. Diga só que Golias reflete quem Davi era no escondido. Pegue isso aqui, irmãos. Eu descobri por que Davi venceu Golias. Pastor Silvano, Golias aqui é o inimigo público. Golias aqui é o inimigo do holoforte. É aquele que quando você vence, todo mundo te conhece. Quando você vence, todo mundo sabe quem você é. Começam a te seguir na rede social, começam a curtir tua foto. É o inimigo público. Só que antes de Davi vencer Golias em público, ele vencia urso e secreto sem ninguém ver. E quer saber de uma verdade? A tua luta em secreto vale mais para Deus do que as tuas lutas em público. O problema é que a gente está vivendo um tempo de vencedores de gigante em público, mas que perdem para os ursos do secreto, que perdem para os leões do secreto. Olha para alguém que está do seu lado e diga: ninguém vence em público sem primeiro vencer no particular. A minha maior honra não é chegar aqui hoje e pregar para essa juventude. A minha maior honra é quando eu tenho vontade de pecar no secreto e eu digo: aqui não, Satanás, eu sei quem morreu por mim e eu não vou trocar o meu ministério, a minha chamada, por um prato no secreto. Pega a mão de alguém e diga: é tempo de você vencer no teu particular. É tempo de você vencer quando o papai não está vendo. É tempo de você vencer quando mamãe não está do lado, quando liderança não está presente, quando o pastor não está do lado. Deus está levantando essa noite vencedores em secreto. Primeiro, vence no teu particular. Aquela mensagenzinha que não agrada a Deus, vence no particular. Aquele sitezinho que não agrada a Deus, vence no particular. Aquele papinho no secreto que não agrada a Deus, vence no teu particular. Calácia. Jesus está dizendo: eu tenho honra para você publicamente, mas primeiro vence no teu particular, vence no quarto do teu secreto, vence quando ninguém está do seu lado. Cadê os vencedores em secreto essa noite? Fica de pé. Golias, eu chamo de campo da exaltação de Deus para Davi. Mas urso e leão é o campo da preparação de Deus para Davi.
Era como se Deus estivesse dizendo mais ou menos isso aqui: Davi, antes de eu te colocar sentado aonde eu quero, primeiro eu vou te preparar. E eu não sei se isso já passou pela tua cabeça, de você olhar para pessoas que não têm a mesma entrega que você tem, que não tem a mesma intensidade com Deus que você tem, que não tem o mesmo amor pela oração, pela devoção como você tem, e parece que essas pessoas crescem, prosperam, avançam, e aí você olha e diz: Deus, mas eu oro, eu busco, eu pago preço, eu amo a devoção ao Senhor, e parece que as coisas comigo é travada. E aí Deus falou algo comigo que mexeu com a minha alma. Deus disse para mim assim: ó, Saul só está reinando porque Davi ainda não está pronto. Saul só reina enquanto Deus ainda está preparando a Davi. Porque na hora que Davi estiver pronto, como estava, Deus criou uma situação para colocar Davi sentado na cadeira que já era dele. Olha para alguém e diga: Deus está só te preparando para te colocar onde Ele te prometeu. E eu sei que você está olhando e dizendo: mas fulano está lá e não merece, mas Beltrano está lá e não tem a mesma vida de oração que eu tenho. Deus está dizendo: eu estou te preparando, Davi, porque na hora que você estiver pronto, não tem nada que te impeça de chegar aonde Deus disse que você chegaria. Eu paro aqui. Davi derruba o gigante, corta a cabeça dele, volta para Israel com a cabeça do gigante na mão. E aí eu olhei para a história de Davi e eu percebi que Davi começou a sua história fazendo o que ninguém queria fazer. Porque naquela época pastorear ovelhas era a função mais desprezível que havia. Ninguém queria pastorear ovelhas, era algo inútil, desprezado. Mas Davi fazia. Então a vida de Davi, a chamada de Davi, o ministério de Davi começa com ele fazendo o que ninguém quer fazer. Só que como a história dele termina? Davi sentado no lugar mais desejado de toda a nação. E é aqui que me conforta. Por quê? Porque Deus está falando com alguém dizendo: ei, não se preocupe com o teu início. O início de Davi também foi pequeno, mas enquanto Davi provava a sua fidelidade no pouco, Deus estava preparando ele para sentar em algo muito maior. Pergunta para esse jovem que está do seu lado aí: já aprendeu a ser fiel no pouco? Já aprendeu a ser fiel nas coisas pequenas? Já aprendeu a dar glória a Deus com algo pequeno? Já aprendeu a dar glória a Deus com algo que as pessoas olham e julgam como desprezível? Deus está dizendo: o teu princípio hoje está sendo inferior, está sendo pequeno, e para muita gente está sendo desprezível. Mas quem começa sendo fiel aonde ninguém quer ser fiel, termina sentado aonde todo mundo quer sentar. O céu te trouxe aqui. Ei, Davi, o campo não é o final da tua história. Eu tenho um palácio para você. Eu tenho um palácio pronto para você. Levante a sua mão, eu quero orar. Mas eu gostaria que você recebesse essa palavra com a tua alma, recebesse essa palavra com o teu interior. Porque Deus hoje está destravando o teu ministério, Davi. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não esqueci da promessa, eu não esqueci da chamada que eu te fiz. Pastor, eu carrego a unção, mas continuo aqui no campo, esquecido, desprezado. Tá não, Deus está dizendo: eu estou te preparando. O campo do anonimato para você é um campo preparatório. Deus está te preparando para você viver o sobrenatural de Deus sobre a tua história. Levante a mão para cima.
Levante a mão para cima. Se você consegue alcançar o ombro de alguém, faça isso com gentileza. Coloque a mão no ombro de alguém se você pode, na direita, na esquerda, isso. E diga para ele: hoje Deus está destravando a tua chamada, Davi. O campo não é o teu final. O campo é apenas um estágio para você. O campo é apenas um momento para você. Eu estou pregando para gente aqui que vai sair daqui essa noite com desejo de orar mais, com desejo de ler mais a Bíblia, com desejo de jejuar mais, porque Deus está dizendo: está chegando a hora de eu te colocar aonde eu te prometi. Quem pode adorar? Eu te dou 30 segundos para você adorar Jesus. 30 segundos para você glorificar a Jesus. 30 segundos para você clamar a Jesus. Aonde estão os Davis que antes de vencerem em público estão vencendo no secreto? Abra a boca. Tericoma sarada. Rebaricomenência. Mas tua glória